Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, todas as pessoas que nos assistem aí pelo Brasil inteiro no nosso canal no YouTube, o Família Amor e Cuidados. Vocês sabem que eu entrevisto sempre colegas, profissionais, que eu escolho assim a dedo, pessoas que eu admiro e que respeito muito pelo seu trabalho, pela sua dedicação à criança no nosso país. E hoje eu tenho uma grande satisfação de entrevistar um professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto da Criança, que é o professor Arthur Figueiredo Delgado. Ele é professor associado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, coordenador do Centro de Terapia Intensiva do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Eu sempre falo com muito orgulho que eu sou uspiano e que o Instituto da Criança da USP é uma coisa maravilhosa e que talvez um grande centro de atendimento especializado de crianças no Brasil, ao lado de alguns que existem também, mas que honra a pediatria brasileira. A área de atuação em terapia intensiva pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação de Medicina Intensiva Pediátrica é uma coisa fundamental num pediatra com essa especialização. E por que eu convidei o doutor Arthur Delgado para conversar conosco? É porque ele tem uma experiência, junto com o pessoal do Instituto da Criança da USP, em casos de evolução grave em crianças que foram acometidas pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19. Nós falamos sempre, todos vocês sabem, vários colegas que eu trouxe aqui, eu já falei sobre isso pessoalmente, que a incidência da coronavírus sintomática, clara, em crianças é rara, é aí 1, 2%. Agora, o que a gente sabe também, e isso foi aparecendo progressivamente com tudo que nós aprendemos com essa terrível doença, porque quando apareceu esse vírus lá na China e foi evoluindo e pegando o mundo inteiro, a gente conhecia muito pouco dessa doença, né? E as pessoas foram aprendendo, os imunologistas, os infectologistas, e nós, os pobres pediátricas, que fazemos um pouco de tudo, né, Arthur? Somos obrigados a pensar globalmente na criança. A nossa especialidade é muito especial, ela é uma especialidade de um período da vida, né? E dentro dela a gente se subespecializa, né? Como o Arthur, que é um intensivista de crianças. Bom, e o que aconteceu nessa evolução é que começaram a aparecer alguns casos que no começo eu mesmo fiz alguns vídeos pessoais que eu escrevi sobre isso, quando se falava inicialmente de uma síndrome que se chamava síndrome de Kawasaki. Eu pessoalmente tive a honra de conhecer o Dr. Kawasaki lá no Japão, que faleceu recentemente agora, que é o autor que deu nome a uma síndrome de crianças que evoluem, geralmente depois de uma infecção grave, geralmente viral, para problemas multissistêmicos, com problemas cardíacos, às vezes com evolução para óbito, com trombose de coronária, com alterações cardíacas, etc. E tal. E aí eu pedi para o doutor Arthur conversar conosco um pouco como é que apareceu essa doença no mundo, e ele vai contar para a gente um pouquinho dessa breve história do aparecimento. Arthur, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito a sua paciência e o seu tempo que você está dedicando para conversar comigo, e gostaria que você começasse falando um pouquinho como é que começou esse histórico, onde que apareceu isso, por que a gente no começo começou a chamar de síndrome de Kawasaki-like, porque era parecida, a gente não sabia bem qual era a etiologia, como é que foi essa história? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma honra muito grande, inicialmente, né? Estar aqui conversando com o professor Martins, que é uma pessoa extremamente querida e um dos maiores pediatras brasileiros, extremamente respeitado e extremamente querido por toda a população de pediatras. Muito Uma pessoa obrigado. que é referência nacional. Muito obrigado, professor. Uma grande honra aqui estar na sua plataforma, né, tão prestigiada e que a gente Obrigado. também acompanha e assiste. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, é uma situação bastante importante, né? Já que, como a gente fala, criança, comparativamente a adulto, tem quadros mais simples de Covid-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2, né? A gente lembra, o nome do vírus é SARS-CoV-2 e o nome da doença é Covid-19. Mas esse complemento é muito importante, também tem casos muito graves. Também podem acontecer casos muito graves. E talvez aí a condição mais grave na criança que ocorra secundária à infecção pelo SARS-CoV-2 seja a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Esse é o nome em português, né, adequado,
muitas vezes com a abreviatura de SIMP, né? Porque é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica temporalmente associada ao Covid-19. Esse é o nome que o Ministério da Saúde utiliza para determinar a doença aí que está ocorrendo a nível mundial. E veja, essa é uma doença que começou a ser descrita em abril de 2020, então não tem nenhum ano ainda da descrição dessa doença, professor, dos primeiros casos, né? Foram descritos 8 casos em Londres, principalmente, na Grã-Bretanha, e os pacientes frequentemente apresentavam choque hiperdinâmico, refratário a medicações normalmente utilizadas para o tratamento e tinham, proporcionalmente a outras crianças que apresentavam choque, né, um menor acometimento respiratório. Então aí já surge uma primeira característica importante, né, da SIMP, que é o acometimento cardiovascular. As manifestações de queda da pressão arterial, alteração da função cardíaca, então o acometimento cardiovascular que é preponderante em vista do acometimento respiratório, que é aquele que as pessoas mais encontram na televisão, né? Naqueles que as pessoas mais veem nos casos graves, principalmente em adulto. Depois desses casos que foram descritos em Londres, começaram a aparecer outros casos em crianças e, como o senhor falou muito bem, lembrava bastante Kawasaki, principalmente porque haviam frequentemente manifestações mucocutâneas, inclusive conjuntivite, associada a alterações cardíacas. E a gente sabe que Kawasaki frequentemente apresenta alterações cardíacas, né? Boa parte apresenta principalmente alterações de coronárias. E na SIMP, na Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica temporalmente associada ao Covid-19, este acometimento coronariano também é frequente e parece ser até mais significativo do que no Kawasaki. Então veja que a gente tem acometimento de coronárias, podendo provocar até isquemia miocárdica e alterações de débito cardíaco. Depois desses primeiros casos em Londres, né, apareceram casos no Paquistão, nos Estados Unidos. O trabalho com maior casuística é o trabalho americano, com mais de 150 casos. Depois, um novo trabalho inglês, com mais de 60 casos. E podemos dizer que o pesquisador mundial que tem mais relevância aí na descrição dessa doença é o Dr. Michael Levin, inglês, né, do Royal College, em que ele denota que, ele lembra muito bem num editorial do New England, em que ele coloca várias pessoas cegas palpando um elefante, né? E cada um desses indivíduos que não podem enxergar palpam uma parte do elefante e cada um vai descrever aquilo que ele está palpando. Ou seja, a doença ainda está em conhecimento, ainda ela está em avaliação. Ainda nós estamos sabendo quais são as repercussões que essa doença pode provocar. Mas parece, sem dúvida nenhuma, que o acometimento cardiovascular, em vista de um grande processo inflamatório sistêmico, é o preponderante em qualquer das formas apresentadas. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Arthur. Para nós médicos, essa questão é muito importante. Agora, para os pais, às vezes para as mães, eles me perguntam muito isso. No Kawasaki clássico, aparecem aqueles quadros de edema de mãos, edema de pés, manchas pelo corpo, gânglios retrocervicais. Na síndrome multissistêmica, que evolui para caso grave, para óbito, também aparecem esses casos. Ou seja, as crianças que estão apresentando algum quadro, entre aspas, de uma síndrome gripal, com febre, etc. e tal, que você vai lá, faz um PCR, deu positivo e que está evoluindo. O aparecimento dessas manchas, desses edemas, é sinal de gravidade, de possível evolução para um quadro de SIMP? Excelente pergunta, professor. Isso é muito importante. E esse trabalho do Dr. Michael Levin conseguiu, depois de alguns meses já de ocorrência da doença, com casos no Paquistão, no Brasil, na Itália,
na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente, mostrou que 3 fenótipos, fenótipos são apresentações clínicas que podem ocorrer, 3 apresentações clínicas podem ser encontradas em pacientes com esta síndrome. A primeira é de um grande processo inflamatório sistêmico, em que predomina febre e sinais inflamatórios, né, podendo ocorrer conjuntivite, alterações mucocutâneas, alterações de pele, manchas avermelhadas, edema. Essa seria uma apresentação frequente. Uma segunda apresentação em que o paciente já chega num quadro de choque, ou seja, uma hipotensão resistente à terapêutica. Só de interromper, como tem gente que não é médica nos ouvindo, claro. As pessoas, quando a gente fala choque em medicina, não é choque elétrico, né? É hipotensão, é dificuldades vasculares, isso é importante às vezes para as mães que nos veem, nos ouvem, isso é importante, né? Exatamente. O quadro de choque é um quadro em que geralmente existe grande instabilidade cardiovascular. Exatamente. Ou seja, a criança chega numa situação de hipotensão, de risco de uma parada cardiorrespiratória, frequentemente necessita de suporte de oxigênio, frequentemente necessita ser entubada e frequentemente necessita de grande quantidade de líquidos e necessidade, muitas vezes, de receber medicações que vão sustentar esta pressão arterial em níveis adequados. E, paradoxalmente, então, nem sempre elas têm uma insuficiência respiratória grave, não é isso? Isso é interessante. Nem sempre. Sem dúvida, professor. Exatamente o que o senhor falou. Né? Porque ela choca e você não tem aquele quadro respiratório gravíssimo que você vê em outras pessoas que não estão tendo essa hipotensão. Né? Engraçado isso. Por causa do sistema cardiovascular. Né? Então, é uma característica importante, o acometimento cardiovascular. Isso. Então, primeiro grupo, febre e sinais inflamatórios. Segundo grupo, esse quadro de choque muito grave. E o terceiro grupo é um grupo que tem um quadro muito semelhante ao Kawasaki. Né? Muito semelhante, que apresenta vários dos critérios diagnósticos, né, do Kawasaki, que é conjuntivite, febre, alterações mucocutâneas, edema de extremidades e atividade inflamatória importante, podendo ter frequentemente acometimento de coronária. Então, esse grupo é um grupo que vai ter com mais frequência o acometimento de coronárias, que parece ser ainda mais significativo no Covid-19 do que nos pacientes com Kawasaki simples e que tenham a síndrome inflamatória sistêmica. Muito bom. Olha, esse aparecimento progressivo, né? Se você pensar em termos de incidência do SARS-CoV-2 em crianças, a gente está em torno de 1, 2%. Desses 1, 2%, o percentual que evolui para uma provável simples chegaria a quanto? Que porcentagem? É pequeno. Em geral, menos de 1%. Menos de 1%. Mas em termos de gravidade, é uma doença muito grave que o paciente precisa ir para a terapia intensiva. E até outubro de 2020, mais de 1.000 casos haviam ocorrido no mundo. O nosso último boletim epidemiológico no Brasil é de dezembro, que avalia os casos que ocorreram no Brasil até outubro, final de outubro de 2020, mostra que até aquela época haviam ocorrido no Brasil 511 casos dessa síndrome multi-inflamatória sistêmica, com 35 óbitos. Isso dá 7% mais ou menos de letalidade, né? A taxa de mortalidade varia bastante. Nos Estados Unidos, essa taxa de mortalidade foi de 2%. Nesse dado aqui no Brasil, parece ser significativamente maior. Então, ela varia de país para país. Você teria alguma explicação para isso? Provavelmente alterações sazonais. Existem também alterações genéticas que predispõem o aparecimento de SIMP, que ainda não são absolutamente esclarecidas. E, como muito dos casos de SIMP estão relacionados a respostas autoimunes, a respostas autoinflamatórias, ao desencadeamento de uma resposta inflamatória que agride o próprio organismo, desencadeada pelo vírus, provavelmente aqui há uma tendência maior de ocorrer esse tipo de manifestação. Mas aqui no Brasil, nós temos uma mortalidade
por exemplo, comparada à SIMP nos Estados Unidos, significativamente maior. Agora, exatamente, o que é interessante é que você ter esses 7% de, chamo letalidade porque está dentro da doença, né? Da Ou de doença, mortalidade. exatamente. O nome correto é letalidade. Exato. E você jogando isso como mortalidade do Covid cai muito, né? Mas porque aí tem uma pergunta interessante que tem a ver com o que tem a ver com a questão da CIV, mas tem a ver também com essa grande discussão que hoje ocorre na sociedade sobre a incidência da doença nas crianças e a volta à escola, né? Você deve ter Certo. ouvido muito isso aí. Com E certeza, geralmente professor. eu recebo muitas perguntas, telefones e mensagens, colegas a favor, colegas contra, grande discussão sobre a volta à escola. E aí alguns falam, não, mas olha, a doença em criança parece ser menos intensa, embora possa ser grave, e quando evolui para síndrome multissistêmica é muito complicado, com uma letalidade de 7%. Não é pequena, né? Vocês tiveram no Instituto da Criança quantos casos? Que você Olha, seguiu inclusive seguiu o exame nós natural. tivemos 67 internações por Covid, né? Uhum. E tivemos aí, isso é muito importante, né? É, existem 3 critérios diagnósticos para a SIMP. Então, se a gente usa um critério mais abrangente, né, maior número de crianças vai entrar dentro desse critério diagnóstico. A gente tem o critério diagnóstico da Organização Mundial de Saúde, o critério diagnóstico do King's College e o critério diagnóstico do CDC nos Estados Unidos. Em geral, esses critérios variam pelo encontro de evidência ou não, ou seja, do exame positivo ou não de SARS-CoV-2 nessas populações. Mas a gente descreveu, usando o critério da Organização Mundial de Saúde, né, que é um critério mais abrangente, ou seja, menos exigente, nós tivemos uma descrição num trabalho cardiológico de 22 casos de SIMP. 22 casos. Né? 22 casos. É E evidente. boa parte desses pacientes apresentavam alterações coronarianas. Quando a gente compara esses pacientes com SIMP com aqueles que não têm SIMP, a gente vê que a atividade inflamatória nesses pacientes é muito maior, o risco de complicações é muito maior, o tempo de internação é muito maior e o risco de acometimento coronariano é muito maior. E nesses casos, Arthur, que foram a óbito, né, o diagnóstico final de desenvolvimento de uma situação tão grave de levar uma criança a óbito tem a ver com a idade das crianças? Quer dizer, crianças mais jovens têm mais risco do que crianças mais maiores? Excelente pergunta, professor. Essa pergunta uma coisa até que diferencia Kawasaki, né, que o senhor falou, a doença clássica de Kawasaki, descrita pelo professor Kawasaki no Japão, da SIMP. Em geral, a SIMP ocorre em crianças mais velhas do que Kawasaki. Então, esse seria um dos critérios de diagnóstico diferencial entre os dois, né? Normalmente, a SIMP ocorre em crianças acima de 5 anos. A média no Brasil é de 6 anos e meio. Para o senhor ter uma ideia, né? Como é que é importante isso do ponto de vista, essa pergunta que o senhor fez, do ponto de vista diagnóstico. Então, a média no Brasil é de 6 anos e meio. Mas, quando ocorre em crianças menores de 5 anos, a taxa de letalidade é maior. Claro. Em Né? lactentes, inclusive. Exatamente. Então, crianças menores de 6 meses são aquelas que têm a taxa de letalidade por SIMP maior ainda. Então, veja, é mais frequente em crianças acima de 5 anos, com média de 6 anos e meio, mas quando ocorre em crianças de 5 anos, e principalmente naquelas menores de 6 meses, a taxa de letalidade é a mais elevada. Isso aí é tão importante, na minha opinião, para a gente alertar as pessoas que estão nos vendo. Por que eu convoco uma pessoa como você para falar de um quadro tão grave, embora seja raro, mas existe e nos preocupa,
e fere muito a alma das mães, né? Porque as pessoas te ligam, doutor, o meu marido está com positivo para o Covid-19, eu tenho um bebê de 6 meses, o que eu faço? Tal, ele está com o narizinho correndo, tosse, aí levei, fez PCR, deu positivo. O que eu faço com esse bebê? Ele pode evoluir? E o que eu tenho que observar para ver se ele pode evoluir para uma síndrome grave, como a multissistêmica e tal? Como é que eu oriento essa família? O que você diria para essas mães? Então, muito bem, esse é acho que é um dado extremamente relevante para as pessoas que estão assistindo. Então, primeira coisa, né, é a observação da criança, isso é muito importante. Qualquer sinal de gravidade, seja desconforto respiratório, qualquer dúvida que a criança não esteja bem, né, do ponto de vista de desconforto respiratório, febre persistente, em geral é uma febre que não abaixa. Este é um sinal muito importante. Então, uma febre persistente, em geral mais do que 72 horas, persistente é um dado extremamente importante. E aí eu acho que é relevante nós citarmos, né, os critérios diagnósticos para ver se isso ocorre na criança. Então, esta febre prolongada, em geral acima de 38 graus, é extremamente importante, professor, em crianças e adolescentes. Como eu falei, a faixa etária mais acometida é a faixa etária das crianças acima de 5 anos. Desses dois sinais que eu vou falar, dois dos seguintes dados que eu vou falar, tem que estar presentes para fazer o diagnóstico. Conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea bilateral, ou sinais de inflamação mucocutânea, oral, mãos e pés. Esse mãos e pés é fundamental. Exatamente. Então, este é um dos critérios que podem estar presentes. Hipotensão arterial ou choque. Então, aquela criança que tem uma perfusão, a cor de pele pálida, que se nota de que ela está com os lábios pálidos, com a pele pálida, esbranquiçada. Manifestações de alterações cardíacas. Então, a criança está extremamente taquicárdica, né? Não está contactuando bem, sinal de que ela não está com o seu sistema cardiovascular adequado. Alterações de coagulação, que podem ser vistas em casa, como arroxeamento de dedos de mãos e pés, né? Ou alterações relacionadas a sangramentos. E diarreia e manifestações gastrointestinais. Muito importante, professor. Alterações gastrointestinais ligadas ao SARS-CoV-2, ao Covid-19, são indicadores de mau prognóstico. É verdade. Então, quando a gente tem um caso em que a manifestação gastrointestinal é uma manifestação significativa, tende a ter prognóstico pior. Então, tendo duas dessas manifestações, já é uma coisa importante. E a necessidade, e aí já no hospital, de ter alterações de marcadores inflamatórios. São exames que veem que a atividade inflamatória está aumentada. É muito importante afastar outras infecções. Veja, isto pode ocorrer numa pneumonia muito grave, numa situação de meningite, em outras situações infecciosas, que não podem existir de forma concomitante. E a necessidade de alguma evidência do Covid-19, que é o RT-PCR ou sorologia positiva, ou uma história de contato fortemente evidente nas últimas 4 semanas. Então, esses são os critérios, né, para a população em geral ter uma ideia, que fazem com que a gente leve a pensar que esse paciente apresenta a SIMP, a Síndrome Multi-Inflamatória Sistêmica Pediátrica associada ao Covid-19. Quando você fala desse período aí de 4 semanas, é um pouco diferente. Para adulto, a gente fala de 6 a 15 dias, né? Num período mais curto, né? Na criança, você acha que até um mês pode estar associado a esse contato? Isso não é relacionado a período de incubação, mas relacionado ao a potencial formação de autoimunidade ou de processo autoimune que pode ser desencadeada para a formação de SIMP, porque a SIMP ela pode ter uma origem, na realidade, imunológica. O vírus não necessariamente precisa estar presente para que se desenvolva essa doença. O vírus pode estar presente
e pode não estar presente e ser só um mecanismo imunológico que anteriormente foi desencadeado pelo vírus. Quer dizer, o vírus já não está mais e aí aparece o quadro, né? Mas tem algumas Exatamente. crianças que ainda têm o vírus presente e são Sim, contagiantes, né? exatamente. Essa é uma Existem as diferença duas importante. situações. É. As duas situações. Nós tivemos um caso descrito na literatura aí, que foi bastante impactante, em que a criança teve acometimento do miocárdio direto pelo vírus. Ela desenvolveu a SIMP, né? Mas o vírus estava lá, foi fotografado entrando dentro do miocárdio, entrando Aquele que dentro da você disse célula que cardíaca. chegou até no telefone do Trump, é essa, né? Exatamente, ele teve uma grandes cientistas, né? A fotografia foi tão impactante, né, que ele chegou nas redes sociais de vários cientistas ao redor do mundo, inclusive chegou no WhatsApp do Donald Trump para mostrar que criança também pode ter quadro grave, professor. Essa é uma situação que realmente, para quem não trabalha com a criança medicamente, deixa as pessoas realmente angustiadas. É a grande discussão de abrimos as escolas, não abrimos as escolas, quem deve ir primeiro, como é que vai ser. É muito raro, mas como é que nós vamos, né, discutir qual é a melhor conduta nesse momento? Sim, faltar aula é muito sério, as crianças sofrem muito, mas o que não se pode é dizer que o risco é zero, porque não é zero, né? É subestimar, o senhor tem toda a razão, professor. Então, quer dizer, Subestimar. evidentemente a gente entende as pessoas, os pedagogos, os professores, os pessoas que sabem que a criança sente falta realmente da escola, é fundamental. Mas nós, como médicos que vemos esses casos graves, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha, né? Porque Sem dúvida. mamãe me pergunta, o senhor me garante que pode ir para a escola? Eu falei, não garanto, ninguém pode garantir isso para a senhora, né? Porque o risco não é zero. Se você ficar em casa, o risco é menor do que você ir para a escola todo dia, né? O que eu ia perguntar para você, não sei se você ainda queria colocar alguma coisa nessa linha inicial, você acha que, do ponto de vista epidemiológico, você teria alguma coisa a agregar? Eu acho que do ponto de vista epidemiológico ainda só vale a pena agregar, né, a variabilidade, assim como existe a variabilidade da letalidade, que o senhor colocou tão bem, existe também a variabilidade do acometimento cardíaco. Nos vários países, né, houve uma grande variabilidade de acometimento de coronárias. Então, esse acometimento que é tão também significativo para o pediatra, porque o pediatra e o cardiologista vão ter que seguir ao longo do tempo, né? Mostra que a variabilidade de acometimento é muito diferente nos diferentes países. Então, para se ter uma ideia, na Itália o acometimento coronariano foi de 20%, na França foi de 17%, nos Estados Unidos de 9%, na Grã-Bretanha 36%. Então, esse acometimento coronariano também sofre, assim como a letalidade, uma grande variabilidade entre os vários países. E ele é muito temido, né, pelos pediatras, porque o risco aí de isquemia miocárdica, o aparecimento de infarto e a necessidade de seguimento desses pacientes é uma coisa importante. Lembrando, né, como o senhor já denota, eu assisto outros programas, e o senhor denota também a preocupação com potenciais sequelas, né, que possam ocorrer após a doença. Então, isso realmente o senhor lembra com frequência, é uma coisa bastante importante de nós lembrarmos e ficarmos atentos para os meses futuros, né? Perfeito? Dessas crianças que vocês seguiram lá no Instituto da Criança, você falou que eram quantas? 11, né? Nesse estudo de acometimento cardíaco foram 22 casos. 22 casos. A evolução desses casos, como é que foi? Quer dizer, quais foram as Esses sequelas? pacientes é uma coisa muito recente, né? O trabalho, inclusive, está sendo publicado agora, numa das próximas publicações da Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas essas crianças estão em acompanhamento. O que se preconiza é que essas crianças sejam seguidas, né, do ponto de vista ecocardiográfico aí, por um tempo mínimo de 6 meses. Então, é o que se preconiza. Mas a incidência de infarto agudo do miocárdio, graças a Deus, por enquanto está inexistente. Ah, Não é? ocorreu infarto agudo.
E os sintomas neurológicos, agudos e pós fase aguda? Vocês têm experiência nisso? Apareceu algum problema? O quadro neurológico que é muito mais frequente em adultos do que na faixa etária pediátrica, né? Em adulto é um problema bastante importante, principalmente pelas alterações vasculares, tromboembólicas, que ocorrem em vista da fisiopatologia da infecção pelo SARS-CoV-2. Em crianças são menos frequentes do que em adulto, mas também podem ocorrer. O Instituto da Criança vai publicar agora a descrição de 2 casos e tivemos também um caso impactante de um quadro de estado de mal convulsivo, em que os exames foram persistentemente negativos quanto à evidência de infecção pelo SARS-CoV-2 e essa criança, na verdade uma adolescente, faleceu e foi encontrado o vírus no endotélio do sistema nervoso central, né? Nos vasos do sistema nervoso central, no anátomo patológico, né, que ocorreu nesse E não paciente. aparecia Então, no exame laboratorial? os exames de evidência foram persistentemente negativos, tanto Nem RT-PCR quanto sorologia. as imunoglobulinas não se modificaram? Inclusive sorologia negativa. Olha Inclusive só, sorologia que negativa. coisa impressionante. Como é que a gente explica isso, né? Muito difícil de É, explicar. Você ter o vírus lá no endotélio cerebral e você não ter uma imunoglobulina crescendo. Quer dizer, do ponto de vista do que a gente conhece, né, de imunologia, né, é realmente uma raridade isso, né? perfeito. Agora, dentro desses quadros, como é que é o encaminhamento pós-diagnóstico dessas crianças? Como é que é esse tratamento e qual é o papel desse tratamento na sobrevida dessas crianças? E o que acontece quando a gente não consegue salvar essas crianças do ponto de vista terapêutico? O que está acontecendo? Qual é o tratamento proposto? Provavelmente anticoagulante, a corticoide, toda aquela história. Você tem alguma coisa especial para falar sobre isso? Perfeito, professora. Ainda, né, existem orientações, não há um grande consenso mundial ainda, né, porque é uma doença bastante nova, né, mas a grande maioria desses pacientes vai precisar de terapia intensiva, Claro. né? Aproximadamente 80% dos pacientes internam em terapia intensiva com esse tipo de quadro. São pacientes que normalmente vão precisar de um suporte maior, como o acometimento maior é cardiovascular, de um tratamento cardiovascular. Vão precisar de líquidos, com infusão de líquidos por via intravenosa, em grandes quantidades, muitas vezes. É muito frequente o uso de medicações vasoativas, que são aquelas medicações que auxiliam no batimento cardíaco e auxiliam na manutenção da pressão arterial, né? E é muito frequente a necessidade de observação com monitorização em terapia intensiva. Dos tratamentos mais específicos para esse quadro, na grande maioria dos países, o uso de gama-globulina, que Isso são que anticorpos, né, já prontos aí, né, que tentam diminuir a atividade inflamatória e conter esta grande tempestade inflamatória que existe nesses pacientes, é um tratamento aí que a gente considera de primeira linha nesses pacientes com síndrome inflamatória sistêmica. Outro tratamento bastante utilizado, seria o segundo mais utilizado, seria o uso de corticosteroides, em doses elevadas, corticosteroides. Em terceiro lugar, a gente lembra a importância do mecanismo de tromboembolismo na fisiopatologia das manifestações nesses pacientes. Então, medicamentos anticoagulantes também, principalmente a heparina, né, é utilizada com bastante frequência. Outro medicamento que está sendo avaliado são as medicações que combatem, né, vamos assim dizer para todo mundo entender, esses mediadores inflamatórios. São antagonistas, vamos assim dizer, desses mediadores inflamatórios. E aí, 2 mediadores inflamatórios são importantes: fator de necrose tumoral e interleucina 1, que são esses mediadores que provocam esta grande tempestade inflamatória que provoca essas lesões teciduais, principalmente as lesões teciduais cardiovasculares. Arthur, me diz uma coisa que assim me chama a atenção. O fato de você ter esses fenômenos tromboembólicos e trombóticos, e
É estranho que a gente não tenha também acidentes vasculares tipo isquêmicos, ou existem? Em adulto é bastante Sim, frequente. mas nas crianças, né? Então, na criança, todo mundo achava que haveria. É, E a gente tem notado que realmente a prevalência tem sido bastante pequena, né, por sorte, nesses casos. Entretanto, existem alguns países que têm demonstrado incidências maiores. Por exemplo, aqui na América do Sul, né, a gente tem alguns países, como o Peru, por exemplo, que parece que o número de casos de acometimento do sistema nervoso central é maior. Isto é secundário a contatos pessoais com os médicos do Peru. Não tem dados publicados, então acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, é. né? Evidência científica, nós estamos conversando aqui com o professor Martins, que é um cientista de peso, então a gente tem que sempre ter evidência científica, mas por contatos pessoais ainda, dos colegas, por exemplo, de países próximos, como o Peru, parece que isso tem sido de incidência maior quando comparado, por exemplo, ao Brasil. Então parece haver também uma variabilidade aí no mundo quanto ao acometimento do sistema nervoso central, mas em geral a literatura mostra que o acometimento do sistema nervoso central na faixa etária pediátrica, do ponto de vista de acidente vascular isquêmico, é pequeno. É. Então, outra coisa importante também é que chama a atenção da gente. Por exemplo, eu tive alguns casos que eu não segui pessoalmente, mas fui informado, algumas pessoas me ligaram, de ver crianças que pai e mãe contaminados, com sinais muito importantes dos sintomas, e o bebê sem contaminação, sem ter nenhum exame de PCR positivo, nem imunoglobulinas, mas que fizeram, em algum momento, uma síndrome respiratória, tipo síndrome gripal suspeita. Perfeito. É uma coisa interessante também, né? E essas crianças, talvez, podem ser portadores assintomáticos, sem repercussão imunológica e sorológica, e podem evoluir para um quadro mais grave? Essa é a pergunta que me deixa Pode, muito professor. preocupado. Muito boa a sua colocação, porque tem sido mostrado, né, tanto no Brasil, por dados do Ministério da Saúde, quanto em países da Europa e também nos Estados Unidos, que após o pico de detecção por exames laboratoriais de evidência de SARS-CoV-2, nós temos o pico da síndrome inflamatória sistêmica, ou seja, eles não são coincidentes. Normalmente a gente tem o pico de detecção da doença, em termos de evidência de SARS-CoV, ou seja, RT-PCR, sorologia, e após um período de 2 a 3 semanas é que a gente tem o pico da síndrome inflamatória multissistêmica, denotando que o mecanismo imunológico parece ser importante, parece ter um período de intervalo em que há necessidade de ocorrer para que haja as alterações imunológicas, para que haja o desencadeamento da doença. Não, e o que chama a atenção, que eu queria ouvir a tua experiência e o teu pensamento, é que alguns casos relatados de síndrome multissistêmica, parece que a criança saltou a fase aguda clássica, né? Sim. O que é incrível, a família fala, não, ele não tem absolutamente nada. E daí a 15 dias ele fica muito grave, né? É uma coisa Exatamente. incrível, né? Quer Está dizer, perfeito. é Isso uma coisa estranha, né? Aí vem aquilo que você fala também, que às vezes você tem a síndrome sem ter o vírus presente, né? É uma coisa... exatamente, que é o Ele fenômeno passou, imunológico. é, Isso é muito comum, por exemplo, nesses quadros de Kawasaki-like, como o senhor falou. é. E parece que o quadro imunológico as alterações imunológicas são aquelas mais determinantes para a evolução da síndrome inflamatória multissistêmica. Tá muito bem. Agora, dentro desses quadros clínicos todos que nós falamos, que você apresentou, quais os diagnósticos diferenciais mais importantes a serem feitos no momento? Então, professor, isso eu acho que é extremamente importante, porque para o clínico e para as pessoas em geral, né, isso é uma coisa que pode aparecer e nós termos, né, a possibilidade de ter outras doenças que possam mostrar-se ou apresentar-se de forma semelhante à síndrome multi-inflamatória sistêmica. Então, quadros abdominais podem confundir, por exemplo, com apendicite. Isso é uma coisa importante.
O próprio Kawasaki é um diagnóstico diferencial importante. Doenças reumatológicas, com destaque para o lúpus eritematoso sistêmico, também pode ser um diagnóstico diferencial importante, né? Então, temos que lembrar essas situações que não podem ser confundidas. Quadros infecciosos, como eu falei nos critérios diagnósticos, a necessidade de se excluir a concomitância de existência de outras infecções. Então, se eu tenho uma bactéria isolada, muito mais provavelmente esse quadro clínico que está sendo visto e que eu achava que era uma síndrome multi-inflamatória sistêmica secundária ao Covid-19, ao SARS-CoV e à Covid-19, é por causa de uma sepse, de uma infecção generalizada por essa bactéria, né? Então, esses diagnósticos diferenciais são muito importantes. Existem quadros mais raros, que os pediatras conhecem, que temem muito, que é a síndrome de ativação macrofágica, né? Que pode também ter um quadro muito semelhante à síndrome multi-inflamatória sistêmica, a SIMP. Então, nessa história toda que a gente fica bastante preocupado, como é que você vê essa situação atual e a evolução desse quadro? Porque a impressão que dá, não sei se o que eu vou dizer é correto, mas eu tenho essa impressão, que parece que foi progressivamente piorando essa incidência, ela foi aumentando a incidência de quadros graves e aparecimento de síndromes. Será que é um problema de não diagnóstico anteriormente, não conhecimento que a gente tinha da doença que podia evoluir para uma síndrome dessa? Ou realmente, à medida que está evoluindo a pandemia e está aumentando a quantidade de pessoas infectadas, também está aumentando essa incidência dessa doença mais grave na infância, da síndrome multissistêmica, e, se isso é verdade, que futuro nós temos pela frente e se isso vai aumentar mais ainda. Essa é a minha grande angústia, né? Que às vezes eu não falo para os pais porque ele fala, o que você está dizendo? Vai ficar pior? Então, eu não sei. Você sabe? Excelente, professor. Essa pergunta é tão importante que o senhor fez, para o senhor ter uma ideia, né? Em 26 de abril de 2020, o Sistema Nacional Inglês detectou os primeiros casos. 26 de abril. De 10/5 a 16/5, né? Maio do ano passado, o Centro de Referência de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Organização Mundial de Saúde, recomendaram a notificação dos casos suspeitos. Em 20 de maio, houve o primeiro alerta do ano passado no Brasil, do Ministério da Saúde, da OPAS e da Sociedade Brasileira de Pediatria. E somente em 24 de julho de 2020, né, é que o Ministério da Saúde propôs como obrigatória a notificação da doença em âmbito nacional. Então, a SIMP é uma doença de notificação compulsória a partir de 24 de julho. Então, a partir daí é que nós tivemos, né, uma notificação mais adequada. E talvez muitos casos ocorreram, e principalmente no primeiro semestre de 2020, e não foram feitas as notificações de forma adequada, né? Óbvio que foi feita uma análise retrospectiva, mas talvez casos tenham escapado. Então, isso pode falsear um pouco, né, a evolução da doença no decorrer do tempo. Mas, com certeza, né, os pediatras brasileiros estão mais atentos, né, ao diagnóstico. Os critérios diagnósticos estão na cabeça hoje da maioria dos pediatras brasileiros, né? Isso está sendo difundido nas escolas de medicina de uma forma mais sistemática. Existem ótimas plataformas, como a que nós estamos conversando aqui, que alertam isso, e eu acho que agora, isso ficando mais divulgado, né, do ponto de vista científico, fica mais fácil o diagnóstico e mais casos, com certeza, surgirão. Eu acho que mais casos surgirão, casos potencialmente graves, né? Esse problema aí da possibilidade de ocorrer casos mais graves, com maior flexibilização do distanciamento social, é uma coisa que nós temos que observar, né? Realmente a doença ainda está em conhecimento. Às vezes o pediatra
né, como o senhor, por exemplo, está citando, professor, recebe perguntas em que ainda a evolução da doença não permite responder. É difícil, né? O senhor falou muito bem. Como é que eu vou responder ainda? Qual é a experiência mundial, tá certo? De escolas liberadas com mais de 1.000 mortos no país? Aliás, Não né? existe, né? Pois é, Não não, existe. eu acho que você coloca um ponto assim muito importante, não só para nós pediatras, mas todos os médicos que estão enfrentando essa doença, né? Nós aprendemos muito com essa doença, né? Exato, É exatamente. inacreditável que eu aprendi dessa doença, porque no começo a gente não tinha ideia da gravidade dessa ideia, né? E a gente até lamenta às vezes que a comunidade não médica, leiga, não se dá conta às vezes do perigo que nós corremos, inclusive como humanidade, né? Como Exatamente. sociedade terrestre, porque a gente vê as pessoas entrando, se aglomerando, não se cuidando, levando o vírus para pessoas mais expostas, né? E também Exatamente. o que chama atenção é como é que o sistema médico, principalmente nos países mais pobres, etc., não está preparado para enfrentar uma situação tão grave e tão global quanto essa, né? A Sem gente dúvida, aqui professor. está vendo aí o que está acontecendo com os nossos leitos hospitalares, está vendo o que está acontecendo com os leitos para terapia intensiva. O senhor lembrou muito bem, e a gente vê pela gravidade dos casos, né, que isso não é uma coisa difícil de acontecer Claro, em claro. países de desenvolvimento. E o Pois é. senhor colocou tão bem, professor, isso, porque a gente acabou de citar que a primeira linha de tratamento da SIMP é gama-globulina. Claro. A notificação compulsória faz com que haja maior facilidade de acesso à gama-globulina. Isso. Mas se a gente pensar em mundo, né, a gente vê que para os países com poucos recursos, né, não é fácil arranjar gama-globulina para a maioria dos pacientes, né? Então, o Dr. Levin também, quando ele fez esse editorial no New England, mostra, né, a dificuldade que a gente pode ter com esta doença, com SIMP, se houver um grande aumento de casos, no tratamento ao redor do mundo, que não é um tratamento barato para Exatamente. países em desenvolvimento. Tá certo? Exatamente. E se começar a aumentar essa incidência, né, parece que está vindo, a gente não sabe se era diagnóstico, se era notificação inadequada, etc. Aliás, era bom a gente deixar claro para as pessoas que não estão acostumadas com esse termo, as doenças de notificação obrigatória são importantíssimas, porque permite a epidemiologia ser bem adequadamente estudada, e saber exatamente o que está acontecendo com uma Exatamente. doença determinada, para que as medidas sejam tomadas, né? Então, essas coisas todas é que nos preocupa, não só como pediatras, evidentemente, por esses casos graves infantis, e, obviamente, também pela situação social, né, que nós estamos enfrentando. E o custo disso, né? Você consegue calcular o custo diário de uma criança em terapia intensiva sendo tratada por uma doença como essa? O que significa para o país? Importante, professor, é que esses pacientes, o estudo que melhor avaliou, né, foi o estudo americano, esses pacientes ficaram internados em terapia intensiva, em média, 4 dias. Né, 4 dias. O custo hospitalar diário de uma terapia intensiva, a depender do que se utiliza, e a gente lembra que uma das coisas mais caras em terapia intensiva é oxigênio, né? Oxigênio, né? Eleva significativamente o custo da terapia intensiva. O uso de medicações vasoativas aumenta significativamente. Necessidade de procedimentos invasivos, como instalação de catéter venoso, monitorização invasiva e não invasiva, tudo isso aumenta muito o custo desses pacientes. Pacientes que terão internação mais prolongada necessitarão de terapia nutricional. Tudo isso vai agregando preço e faz com que, seguramente, a internação em terapia intensiva seja aquela mais cara, né, do ponto de vista de procedimentos e utilização de recursos no hospital. Então, quanto mais paciente internado em terapia intensiva, seguramente maior vai ser o gasto do sistema de saúde, sobrecarregando seguramente desde a parte primária até a parte terciária. Aí vale lembrar, né, Arthur, nós que somos professores universitários e que trabalhamos em hospitais públicos, né, como o HC da USP, o HC da Unicamp, o Instituto da Criança da USP, ainda bem que temos o SUS, né? Que as pessoas não Exatamente, professor. sabem o que é esse Sistema Único de Saúde brasileiro, que tanta gente fala mal e ele é maravilhoso, porque imagina a Exatamente. população mais carente desse país se não tivesse o SUS.
Como é que eles poderiam Exato. sobreviver tendo que arcar com os custos desse tipo de atenção médica num país como o nosso e que atende aí quase 50% da população, depende do nosso sistema único de saúde, que países ricos não têm. Os Estados Unidos, eu Exato. tenho uma filha que mora nos Estados Unidos há 20 anos, e eu sempre conheço como é que funciona. Não tem nada. Lá, ou você tem seguro Exatamente. saúde, ou você tem um convênio bom, você não tem quem te atenda, você não tem medicina feita para as pessoas num sistema de saúde público, né? Hospitalar, né? É uma coisa E impressionante, né? ele precisa ter cada vez mais investimento para que cada vez mais possa ser melhorado, porque é o sistema único para os brasileiros, com Sem certeza, dúvida. professor. Não, e também prestar uma homenagem aos nossos colegas da linha de frente, né? Você é um deles que está lá nas cuidados intensivos. O que eu vejo de colegas nossos morrendo, pessoas que foram minhas amigas, que estudaram comigo e faleceram, né? Médicos, enfermeiras, atendentes, não é só os médicos, toda a equipe de saúde que está exposta nessa situação. E o senhor lembrou muito bem, né? Esses pacientes graves, inclusive os pacientes com SIMP, os pacientes pediátricos, eles precisam de uma equipe multidisciplinar que vai lidar com esses pacientes. É, Especialistas, às vezes ele precisa de reumatologista, às vezes precisa de cardiologista, às vezes precisa de imunologista, né? Endocrinologista, pacientes que possam atender às especificações que possam ocorrer secundárias a essa doença. Ele vai precisar de uma enfermagem extremamente habilitada e uma enfermagem extremamente especializada, vai precisar de nutricionista, vai precisar de um intensivista. Então, a equipe multidisciplinar, tanto do ponto de vista médico como de outros profissionais de saúde, é extremamente importante para o bom tratamento desse paciente. fisioterapeutas, né, que ajudam muito. Fisioterapeuta é essencial, né? Essencial. Essencial. Arthur, olha, nós já estamos chegando perto desse tempo que eu tinha Uma pensado que a gente honra, podia professor. conversar, foi muito bom. Eu gostaria que você encerrasse dizendo alguma coisa que talvez a gente não tenha tocado e que você parece quer deixar uma mensagem, um recado, uma maneira de você ter visto essa situação e o que você quer deixar de alerta, de ajuda para as pessoas que nos assistem. Eu acho que para as pessoas que nos assistem, professor, e uma honra extrema, e o senhor leva de uma forma muito gostosa e fácil de conversar, né? Obrigado. Mais uma característica que eu conheci do senhor aí, a facilidade com que o senhor leva uma conversação difícil e científica como nós tivemos, né? É de lembrar que realmente a doença é uma doença ainda em conhecimento, que a gente precisa a cada dia, né? A cada dia nós precisamos nos questionarmos, né? A respeito do que nós estamos afirmando e se podemos afirmar, né? Porque a doença ainda está em conhecimento. Então, muitas vezes a gente quer dar uma resposta resolutiva, né? Afirmativa, mas a evidência científica, que eu acho que é o mais importante, ainda não nos permite fazer uma afirmação tão peremptória, né? Como nós gostaríamos. Então, acho que esse é um primeiro dado importante. É lembrar, né, que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, tem orientações, e essas orientações são orientações absolutamente embasadas em dados científicos. Se não são embasadas em dados científicos, são embasadas em consensos de experts, né, e em guidelines também orientados por experts. E eu acho que isso, infelizmente, muitas vezes está sendo esquecido, né? De se escutar, né, as pessoas que têm conhecimento e que têm expertise no assunto, que ainda não houve tempo dos trabalhos científicos mostrarem evidências absolutas. E que esses guidelines, esses consensos, têm que ser seguidos para que haja uma melhor com orientação das pessoas a respeito do que existe de ciência na literatura. E o que existe de ciência é ainda que a gente precisa tomar muito cuidado com a doença, que o distanciamento social é uma coisa importante, que o uso de máscara é extremamente importante, porque a doença, né, eu acho, né, professor, que a gente está discutindo coisas que a gente aprende no primeiro dia de aula, né, na faculdade aqui no Brasil. Né? Todo mundo sabe que doença respiratória, né? Máscara é importante, né, professor? Né? A gente aprende no primeiro dia.
né? Máscara é importante para que a carga viral que nós recebemos numa doença respiratória seja minimizada. E todos nós sabemos que a carga viral e a resposta imunológica do indivíduo são os principais determinantes da doença infecciosa. E essa carga viral grande que os médicos recebem também é uma das causas por a mortalidade entre médicos é alta. Porque Exatamente, o dia inteiro professor. cuidando de gente com vírus, né? Exatamente. Quem está lá na linha de frente, né? E aí tem gente discutindo se tem que usar máscara ou não, e até médico. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos, né? Isso é absurdo, né? Acho que chegamos a um ponto que, né? Então, o uso de máscara é extremamente importante, né? Distanciamento social, como está mostrado, a OPAS recomenda, né, que pelo menos, né, em atividades coletivas se mantenha 1 metro de distância, pelo menos, Organização Pan-Americana Lavar as de Saúde. mãos, né? Outra coisa que Lavagem a de gente mãos. aprende bem, né? Lavagem de mãos frequentes e uso de álcool em gel, esses são os dados mais importantes, né? E realmente evitar situações em que desnecessariamente nós possamos entrar em contato com o vírus e adquirir uma doença que pode ser extremamente grave e que pode deixar sequelas. Acho que isso é importante. Eu me lembrei quando você falou que nós aprendemos no começo, quando entramos na faculdade, na marcha, eu me lembro que eu aprendi quando no 4º ano comecei a aprender técnica cirúrgica, que era como lavar bem as mãos. Lembra disso? Porque eu me lembro que o meu professor falou, você não é para molhar a mão, é para lavar. Exatamente, professor. Fundamental, que também as pessoas não fazem, né? Não sabem exatamente o tempo que leva, como é que limpa. Ainda bem que o álcool gel parece que ajuda um pouco para as pessoas que não usam água e sabão e infelizmente, nossos compatriotas que nem sempre têm água e sabão disponível em grande quantidade. Exatamente, professor. A gente luta por isso. Professor Arthur, muito obrigado pela sua grande aula, viu? Você realmente é uma pessoa muito didática. Eu tiro aqui minha vontade de te homenagear, porque não é fácil dar uma aula sobre um assunto que necessita de conhecimento científico e transmitir para as pessoas que não são da nossa profissão a importância dessa atitude, desse trabalho. Eu tenho um profundo respeito pelos nossos colegas intensivistas e que você está representando hoje aqui. Meu parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua ajuda. Grande abraço. Eu que agradeço, professor. É uma honra muito grande sempre entrar em contato com o senhor. Muito obrigado, professor. Um abraço a todo mundo aí do Instituto e da USP. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Felicidades. Muito obrigado.